Bom dia, professor Rafael Moreno de Física. Trouxe mais uma questão de desvio padrão para te mostrar como a FGV costuma cobrar esse tipo de problema em suas provas e te ajudar no teu concurso, beleza? Vamos lá, essa é a questão FGV 2023, a banca é o Banco do Brasil, tá bom? Acerca do desvio padrão de um conjunto de números, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Eu vou ler, eu gostaria que você comentasse cada uma dessas alternativas aqui, cada uma dessas afirmativas, né? E me dissesse se você considera verdadeiro ou falso aí nos comentários, beleza? E aí a gente aprende junto. É sempre maior ou igual a zero. Pode ser definido como a raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios em torno da média. Quanto mais concentrados os números estão em torno da média, maior é o desvio padrão. E aí, eu quero que você dê uma olhada na aula 77, que trata sobre desvio padrão, pelo menos conceitualmente. E aí, lá, ele tem uma distribuição assim. Tem, sei lá, 1, 2, eu acho que a média era 4, aí 5 e 8. E aí você entende ó, que a amplitude dessa distribuição é de 1 a 8, e aí existe um relativo desvio em torno da média. Tá? E existia outra distribuição de números que era 2, 3, 5 e 6. Mas essa distribuição aqui, ó, os números estavam bem mais próximos da média. Ou seja, essa distribuição aqui, que eu vou chamar de distribuição B, tinha um desvio padrão menor que a distribuição de A, sendo que ambos tinham a mesma média. A ideia, nesse caso, é mostrar que a média não é suficiente para descrever uma distribuição. Beleza? Então, qual é a ideia? Quanto mais concentrados os números estão em torno da média, menor vai ser o desvio padrão. Essa palavra maior aqui deixa essa terceira afirmativa falsa, beleza? Como você é um concurseiro muito sensato, você já olha as alternativas e elimina quem disser que ela era verdadeira. Outra coisa, na aula 79, se eu não me engano, eu te digo que o desvio padrão era igual à raiz da variância, tá? E a variância era a média dos quadrados dos desvios, tá? A gente pegava os desvios, elevava ao quadrado e tirava a média de todos os desvios. E aí vai acontecer o seguinte: a variância soma um monte de número positivo. Eu vou tirar a raiz de um outro número positivo. Então, com certeza, o desvio padrão sempre, e é difícil utilizar sempre, né, em prova de concurso, mas pela definição conceitual de desvio padrão, a gente pega o desvio, eleva ao quadrado e aí ele se torna positivo, né? Aí, fazendo a média dos desvios, a gente tem a variância, que nem está no teu edital, inclusive, e o desvio padrão vai ser justamente a raiz da variância. Não existe nos números reais raiz de número negativo, a variância sempre vai vir positiva, então tranquilamente você pode dizer que essa aqui é verdadeira. E você, concurseiro maroto, já elimina a letra A, porque você sabe que essa primeira afirmativa está falsa, beleza? E aí a gente fica entre B e D, e aí a gente vai para a segunda afirmativa. Pode ser definida como a raiz quadrada, desvio padrão, pode ser definida como a raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios em torno da média. Olha só, o que ele está te dizendo aqui? Ó? O desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada, certo? E aí, o que ele chama de soma dos quadrados dos desvios é o que você pode estar lembrando como variância, tá? E aí você tem que ter um pequeno cuidado, tá? Eu vou fazer uma representação utilizando o somatório, não se preocupe com isso. Mas aí, ó, somatório dos quadrados dos desvios. Os desvios, você lembra que a gente estava calculando assim? A gente calcula o desvio para cada elemento e aí a gente estava elevando ao quadrado. Isso lá na aula 79, tá? Só que faltou uma coisinha aqui, que a gente no final dividia pelo número de termos. Então, na verdade, não é a soma dos quadrados dos desvios em torno da média, mas sim é uma média dos quadrados desses desvios. Então, essa palavra soma deixa essa afirmativa errada, tá? Ele devia ter colocado aqui, ó, é uma média, beleza? Ou seja, tem uma pequena malíciazinha na FGV
quanto a estes pequenos detalhes, tá? Ou seja, do modo que ele escreveu, não existiria este em aqui e, consequentemente, o cálculo da variância e do desvio padrão iam acabar errados por essa definição, tá? Se essa segunda é falsa, a terceira também é falsa. E aí, é claro, bora marcar aqui. Letra B, e é isso, é o gabarito oficial, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. A gente abordou desvio padrão na aula 79 com um cálculozinho mais elaborado. Aqui eu estou te mostrando uma questão teórica. E aí, se eu encontrar mais questões de desvio padrão, eu trago para você, beleza? Vou deixar aqui na tela final o link da aula 79 que eu achei que abordei muito bem a ideia de desvio padrão. Tá ali o cálculo passo a passo para você não errar nada, beleza? Grande abraço e até a próxima.